Se existe uma doutrina de grande importância na cristandade, essa é a doutrina da natureza de Cristo, sua divindade e humanidade. É somente nesta importante doutrina que está edificada a fé cristã. As escrituras cristãs, compostas por 66 livros do Antigo e Novo Testamento, enfatizam a necessidade de um redentor para os homens que estão em pecado. Todos estes homens estão mortos, perdidos e sob a ira de Deus, à espera do julgamento final pelos seus pecados, a não ser que o Salvador os resgate. Esse Salvador não é apenas um bom mestre, um homem sábio, como alguns supõem. O Redentor da Bíblia cristã é o próprio Deus, que toma na carne a forma humana e morre pelos pecados do seu povo. Ele é o único homem-Deus, uma pessoa com duas naturezas, não misturadas, mas unidas. Não existe religião alguma com a divindade de um Redentor e a cumplicidade das duas naturezas do Messias. Sim, existiram muitas religiões de mistério na antiguidade, as quais, de um modo ou de outro, enfatizam uma divindade ou um semideus, vindo para salvar os homens, ou ajudá-los de várias maneiras. Porém, nenhuma delas enfatizou a divindade suprema de um Deus todo-poderoso, o qual tomou a forma humana para salvar do horror de sua própria ira alguns que estavam mortos em ofensas e pecados. Neste ponto, o Senhor Jesus permanece exclusivo. Maomé, Krishna, Buda e outras figuras religiosas jamais fizeram as afirmações que Cristo fez. Eles jamais afirmaram ser Deus. O Senhor Jesus Cristo foi o único homem que afirmou ser Deus e manteve esta afirmação sempre. Neste vídeo, veremos que os escritores bíblicos afirmaram constantemente, categoricamente, que o seu Salvador era Deus em carne. Maomé, Krishna, Buda e outras figuras religiosas mantiveram todos a afirmação de serem mais iluminados do que os outros ou divinamente tocados, mas nunca que eram Deus, que eles eram Deus. Como poderiam fazê-lo? Como poderiam eles comprovar suas afirmações? Porventura eles podiam ressuscitar os mortos? Podiam transformar água em vinho? Podiam andar sobre o mar? Não. Somente o Senhor Jesus Cristo, e unicamente Cristo, afirmou ser Deus e provou ser Deus. O objetivo deste vídeo é demonstrar o inegável testemunho bíblico ao fato histórico de que Jesus Cristo, o único Redentor dos homens, é Deus. Somente Ele fez esta afirmação, e o registro bíblico torna isso constantemente conhecido e claro para aqueles que querem ver. Exemplos da divindade do Messias do Velho Testamento está lá para todos verem com clareza. E se não podem ver, eu vou ajudar com a ajuda de Deus. Começo usando algumas profecias do Velho Testamento a fim de provar que o Messias vindouro era divino. Ele não era especial de alguma maneira abstrata, mas o próprio Deus. O servo sofredor de Isaías capítulo 53 não é apenas um homem que morre na cruz. Nada disto. Esta seria uma morte sem significação alguma, pois muitos outros homens morreram. Muitos outros homens já haviam morreram crucificados, muito antes de Jesus, Cristo ter vindo à Terra. Em vez disso, as profecias do Velho Testamento confirmam enfaticamente e provam a divindade do Messias como Deus. Primeiro, numa nota preliminar, é importante salientar que o finito não pode conter o infinito. Seres humanos não compartilham dos atributos incomunicáveis de Deus, em hipótese alguma. Seres humanos não podem ser infinitos, eternos, imutáveis, etc. Eles são criaturas limitadas e não podem se tornar Deus nem tomar os seus atributos. Como o Messias, isso também é verdade. Contudo, Deus pode adicionar-se à natureza humana, sem misturar sua divindade com a humanidade. Essa ligação é feita sem a mistura das duas naturezas. A natureza humana continua sendo humana, e a natureza divina, sempre divina, embora numa só pessoa. Entendeu? O Filho de Deus possui duas naturezas, ou seja, Jesus é uma pessoa com duas naturezas,
duas naturezas. A completa união desta natureza é um mistério, mas essencial e necessária conforme a Bíblia ensina. As Escrituras atestam este fato numa variedade de exemplos. Menciono aqui que Deus não pode compartilhar sua divindade na natureza da humanidade do homem. Isto é importante quando se consideram os versículos referentes ao unigênito Filho do Pai e provas idênticas. Deus não pode criar outro Deus, nem um homem pode se tornar Deus. Dizer isto é deixar de pensar penetrando no reino da fantasia. Não estamos falando de Zeus ou Hermes, figuras fantásticas, mitológicas, criadas, os quais são homens com extraordinários poderes, como os nossos super-heróis de hoje. Em vez disso, estamos falando de um ser. Deus não pode compartilhar o seu ser com criatura alguma. Ele só pode compartilhar o seu ser dentro de si mesmo. Veremos então que Jesus Cristo é Deus e que o Filho de Deus é o segundo membro na economia divina, embora tendo uma natureza humana. Quando ele veio a este mundo, isto é claro, o Filho é da mesma substância do Pai e do Espírito Santo, igual e totalmente a Deus. Contudo, o Filho tomou a natureza humana como o homem Jesus Cristo. Aqui, Jesus continua dizendo que é Deus, aquele que é o único e todo-poderoso. A Bíblia comprova que isto é verdade? Sim, ela o faz e de forma poderosa. No Antigo Testamento existe uma porção de escrituras que testificam que o Messias judeu que havia de vir é Deus. Para os israelitas, o Messias profetizado seria o próprio Deus. Temos aqui algumas das mais memoráveis escrituras que foram registradas. A primeira, por exemplo, é Salmo capítulo 2, do versículo 6 a 12. Leia na sua Bíblia. No qual aconteceu um diálogo ali nesse salmo. Nesse salmo aconteceu um diálogo entre Deus e seu Filho unigênito. Note, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir. Juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Estas são as palavras do Salmo. Vemos aqui que o Senhor gera o seu Filho. Esta é a eterna geração do Filho pelo Pai. Então o Filho deve ser adorado, pois beijar aqui significa adorar, dobrar os joelhos diante dele. Se o Filho não for adorado, ele ficará zangado e levará os homens a perecer em seus caminhos. O Filho fica irado e o único meio de escapar é nele confiar para o livramento. Como poderia o Filho e o Senhor ter essas qualidades? A resposta é que o Senhor é o Filho e o Filho é o Senhor, pois nenhum mero homem seria profetizado dessa maneira. Somente Deus pode acender sua ira por causa do fato de adoração ao seu divino ser, pela falta de adoração ao seu divino ser. O Salmo 110, versículo 1 também atesta o diálogo entre Deus e Deus. Davi escreve, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Jesus usa isso lindamente contra os fariseus, quando indaga como poderia o Messias ser o Senhor de Davi e o seu filho ao mesmo tempo. A palavra aqui deve ser observada. Note, a tradução literal diz, Yahvé disse ao meu Adonai. O termo Yahvé corresponde ao nome de Deus, literalmente declarado eu sou. Sempre que a designação Yahvé é usada na Bíblia, em todo o Antigo Testamento, ela se refere ao grande eu sou. O título Adonai é usado para designar a suprema posição de Deus como Senhor. Então, Yahvé está falando para Adonai. Vemos aqui Deus falando para Deus. O escritor de Hebreus usa este salmo diversas vezes para designar o ofício do Messias como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Esta promessa, o pacto, feito por Deus
para Deus, como o Messias, é terrivelmente destrutiva para os que não creem na Trindade ou na triunidade de Deus. E aqui cito as testemunhas de Jeová. Aqui o Messias é, pelo pacto, destinado à função messiânica, como sumo sacerdote de uma melhor aliança. Aqui Deus fala com Deus. Vemos o eterno conselho em ação, filho de Davi e, contudo, Senhor de Davi. Daniel capítulo 7, versículo 13, é também um verso muito importante. Ele é um dos meus favoritos. Leia este versículo. Nesse verso encontramos o título Filho do Homem. Não como um título de humanidade, mas de deidade. Note, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. É esse o versículo. Duas figuras são apresentadas nesta visão, uma do ancião de dia e uma do Filho do Homem, que vinha nas nuvens do céu, ou a glória do Shekinah do céu. Quem quer que seja o Filho do Homem, ele é divino. De fato, ele é tão brilhante em sua glória que brilha em si mesmo como as nuvens do céu. Compactas nuvens de glória, de brilho divino ilustram ante o ancião de dia quando o Filho do Homem entra na corte divina e os livros do julgamento são abertos. Como veremos, a designação favorita de Jesus a si mesmo é este título, Filho do Homem. Ele certamente sabe que é o divino Filho do Homem que compartilha a glória de Deus. De fato, ele resplandece com o brilho da glória de Deus. Em Malaquias, melhor dizendo, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, encontramos a profecia do local de nascimento do Messias. Mas ela não apenas marca o local do nascimento da humanidade de Cristo, como também marca a dupla natureza de aquele que veio nascer, aquele que veio nascer é eterno. Note, e tu, Belém Efrata, posta que pequenas entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Este é o versículo. Os dias do Messias são de eternidade. Ao Messias são atribuídos incomensuráveis atributos divinos, como a eternidade ou a natureza do que é eterno. Somente Deus é eterno. E, contudo, vemos que o Messias é considerado eterno. Zacarias capítulo 13, versículo 7, também designa o Messias com o título divino de Deus Todo-Poderoso. Quando Cristo estava no jardim com seus discípulos e foi preso, cumpriu-se a profecia de que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Note o que diz a profecia. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Este é o versículo. A chave aqui é volverei a minha mão sobre os pequenos. O Senhor está falando de si mesmo. Ele é o pastor que vai estender sua mão sobre os pequenos, ou seja, os irmãos judeus, e os juntará para trazê-los de volta. Ele é o Messias e também o Senhor. Uma das profecias mais específicas referindo-se ao Messias é Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos ler o bem conhecido verso da Natividade, referindo-se ao advento do Messias como um menino nascido e em seguida a designação que lhe é dada. Note, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Estas são as palavras benditas a respeito de Cristo. Aqui o Messias é chamado de maravilhoso. Por quê? Uma resposta pode ser encontrada em Juízes capítulo 13, onde encontramos a narrativa do nascimento de Sansão. Os pais de Sansão, Manoá e sua mulher, encontram-se com o anjo do Senhor. Após longa conversa sobre o nascimento de Sansão, Manoá pergunta o nome do anjo. A resposta se encontra em Juízes capítulo 13, versículo 18. Note, e o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? O nome do anjo é maravilhoso. Em geral, os anjos têm nomes como Gabriel ou Miguel,
Contudo, esse anjo tem um nome maravilhoso demais para mencionar, pois a partida do anjo, após a partida do anjo, Manoá faz uma importante declaração, conforme nós temos em Juízes capítulo 13, versículo 22. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto a Deus. O anjo do Senhor, cujo nome maravilhoso é Deus, isso nos esclarece quando consideramos Isaías capítulo 9, versículo 6. O Messias é Deus e o seu nome é maravilhoso. Contudo, a profecia de Isaías não para aqui. O Messias não apenas é chamado maravilhoso como Deus, mas também é chamado Deus poderoso. Se esta designação não for bastante explícita, a profecia também o chama de Pai da eternidade. O Messias não é apenas o Redentor terreno, mas o Deus poderoso, Pai da eternidade. Pai da eternidade é a designação que Cristo dá a Deus nos Evangelhos. O Messias é chamado Deus neste verso profético de Isaías por 3 vezes. Uma vez, sutilmente, como maravilhoso. Uma vez, explicitamente, como Deus poderoso. E uma vez, como o Pai da eternidade. Portanto, o Messias é Deus, você queira ou não. Junto com Isaías capítulo 9, versículo 6, como uma amada profecia referente ao advento, vem a profecia do Emanuel, de Isaías capítulo 7, versículo 14. Note: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Mateus interpreta o nome Emanuel corretamente, em Mateus capítulo 1, versículo 23, como sendo Deus conosco. A profecia referente à narrativa do nascimento de Cristo, conforme designada e interpretada por Mateus, um meticuloso contabilista e coletor de impostos, diz que Cristo é Deus. Sim, o Cristo nascido de uma virgem é Deus. Outra profecia referente a Cristo é Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Note o que é dito. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o seu nome com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. O descendente levantado a Davi será um renovo justo. O Messias virá da linhagem de Davi e será exaltado como Deus. Ela também será chamado será chamado o Senhor, justiça nossa. Esses são os versículos em Jeremias. Essa designação é dada exclusivamente, literalmente, a Deus como Yahvé, justiça nossa. O Messias não é somente exaltado como Deus, mas também é chamado Senhor, justiça nossa. O Messias é Yahvé. O Messias é Deus. A única profecia que gostaríamos de examinar rapidamente é Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Este é o versículo. Vemos aqui que o Messias é identificado como o Senhor, o qual virá ao seu templo. Ele é o Messias, ele é o mensageiro da aliança e o servo eleito em quem Deus se compraz. Mas ele é o próprio Deus. Marcos capítulo 1, versículo 2 confirma este verso de Malaquias quando atesta a vinda de João Batista. Note o que é dito: como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o seu caminho diante de ti. Este é o versículo. O mensageiro vem e em seguida vem o Senhor. Lucas também diz isto, em Lucas capítulo 1, versículo 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Lucas registra que João Batista, será o profeta que preparará o caminho do Altíssimo, o Senhor que virá ao seu templo. O Messias é o Altíssimo Deus. Estas profecias são apenas uma seção cruzada entre aquelas que falam do Messias como sendo divino, essas que eu acabo de citar, mas cada um deles acredita o Messias como Deus. O Messias, ou o Cristo, que é o mesmo sentido, que virá, é o Senhor Deus do céu e da terra. As projeções das Escrituras do Antigo Testamento respaldam este assunto.
Isso é inegável, visto que o Novo Testamento confirma as projeções do Antigo Testamento como fato histórico da vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquela pessoa que é apresentada no Antigo Testamento como o Messias, que é Deus, como acabamos de ver em vários versículos que eu acabo de citar e explicar, se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo. Portanto, era necessário para nossa salvação, não um homem bom, um homem moralmente perfeito, um bom mestre, como disse aquele mancebo de qualidade, mas era necessário para alcançar a justiça divina, a justiça de Deus, para nossa salvação, era necessário um Salvador, um Redentor, que tivesse as condições e tudo o que Deus exigia. O seu padrão elevadíssimo. Só Deus, Deus o Filho, podia atender o que Deus exigia para a nossa salvação. E graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo é essa pessoa. Ele na cruz disse que o assunto da salvação estava consumado. Consumado, estava concluído. Porque todos os padrões divinos exigentes para um pecador ser salvo, Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, consumou na cruz. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. O justo padeceu por nós, os injustos, para levar-nos a Deus. Se você que me ouve quer ser salvo, nós precisaríamos de uma pessoa assim. O Senhor Jesus Cristo não é um simples homem. Ele é Deus. Ele sabe, e o Pai sabe quando alguém, com o coração contrito, com o peso dos seus pecados em sua consciência, mas desejoso de ter uma nova vida, ele sabe quando alguém confia nele, crê nele como seu Salvador pessoal. Ele mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu e o Pai somos um. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João capítulo 10, versículos 28 e 29. Você creia nesta pessoa, não somente na doutrina acerca desta pessoa, mas creia na pessoa como seu Salvador, aquele que derramou seu precioso sangue, que nos lava e nos purifica de todo pecado.